Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa série Conhecendo o CMT, uma série que tem por objetivo apresentar aos sócios do escritório a sua história, a sua vida profissional. Nós temos hoje o prazer de receber a Sabrina, né, sócia que está hoje alocada no escritório de Porto Alegre. Sabrina, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Sabrina, é um encontro informal, é um bate-papo informal, né? Então, normalmente nós começamos perguntando um pouco, pedindo para a pessoa falar um pouquinho como é que foi a sua infância, aquela época de colégio, né? Aquele período que antecede, né, o início da vida universitária. Então, vamos falar um pouquinho da Sabrina primeiro, nessa época mais como criança mesmo. A minha infância foi um pouco atípica, né? Porque eu sou carioca, morava no Rio de Janeiro, morei lá até os 12 anos e depois, por uma questão de trabalho dos meus pais, acabei me mudando para os Estados Unidos. Quando eu cheguei no país, eu não falava o idioma, então fui para uma escola bilíngue, espanhol e inglês, e foi um pouco desafiador. Mas certamente foi um momento muito importante para mim, para me moldar na pessoa que eu sou hoje. Então, eu sempre fui boa aluna, sempre fui estudiosa, tive assim, essa certa dificuldade quando eu cheguei lá, por não entender o idioma, por estar me adaptando a uma outra cultura, mas fui uma criança quietinha. Era estudiosa, era boa nas notas? Não, era super boa e assim, eu tenho uma facilidade para prova, eu testo bem, então eu consigo reter as informações e me sai muito bem. E nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo high school, que era o nosso segundo grau, não sei como é que se chama mais hoje. Hoje é o ensino médio, se não estou enganado. Quando eu estava fazendo o ensino médio, eu me sobressaí, competindo com pessoas, cidadãos americanos, né? Me sobressaí e me destaquei, então isso foi muito bacana, assim, ganhei vários prêmios acadêmicos, ganhei prêmios de redação, então isso foi muito legal. E então já falando então do high school, como é que foi a escolha pelo direito? Como é que você decidiu ir para a carreira jurídica? Como é que foi esse início da vida universitária? Nos Estados Unidos eles fazem muitos testes de colocação, né? Testes vocacionais. Vocação, né? E sempre saía direito para mim, alguma coisa relacionada à história ou relacionada à carreira jurídica. E eu confesso que eu não conhecia muito, porque eu não tinha ninguém na minha família que era da área, mas fui fazendo pesquisa, tentando me informar, claro, que ainda como estudante universitária com limitações, mas foi essa a minha decisão, assim, foi uma inclinação em relação a isso, por causa desses testes e também por, acho que afinidade, né? Mas aí já no Brasil? Não, nos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos? Ainda nos Estados Unidos. E também por uma questão um pouco idealista, né? De vamos mudar o mundo, né? Grande parte dos estudantes de direito tem esse... Entra com esse ímpeto. Entra. Eu comecei a fazer nos Estados Unidos, eu fiz 1 ano e meio de pre-law, só que lá a universidade é um pouco diferente daqui. Quando os alunos estão no high school, eles têm um currículo mais restrito. Aqui a gente tem, eu me lembro que no Anchieta, quando eu estudei aqui, eu tinha 12 cadeiras, diferentes matérias, e não, lá eu podia escolher as áreas de concentração que eu gostava mais. E quando os estudantes chegam no college, university, é justamente o oposto. Lá você tem que ter uma exposição a todas as outras matérias para então focar em alguma coisa. E isso para mim começou a ser um pouco chato, porque eu já sabia o que eu queria fazer e, no entanto, eu estava tendo álgebra, né? Claro que é útil, mas não era aquilo que eu queria fazer. Então, depois desse 1 ano e meio, em conversa com vários amigos que eu ainda tinha no Brasil, eu entendi que o melhor era vir ao Brasil e já começar, digamos, de uma forma mais condensada, né? Mais direcionada àquilo que eu queria fazer. Fiz vestibular e passei. Daí eu voltei ao Brasil. E aí, como é que foi, nesse retorno ao Brasil, como é que foi a Sabrina universitária aí já na faculdade de Direito? Seguiu dedicada como aluna? Ou não? Ou teve um período mais de aproveitar a faculdade? Como é que era? Fala um pouquinho da Sabrina universitária, agora no curso de Direito. Quando eu cheguei, eu não conseguia aproveitar nenhuma das cadeiras que eu havia feito. Então, eu tinha um senso de urgência, né? De me destacar, enfim, de efetivamente me aprofundar na universidade, porque eu já sabia o que eu queria, eu tinha entendido que eu havia perdido um determinado tempo, que não foi perdido, que foi absolutamente incrível em termos de aprendizado, mas então eu voltei muito focada,
né? E eu voltei com esse pensamento, mas é claro, na época da faculdade a gente aproveita, claro. né? Aquela coisa Faz de fazer parte, festa, né? Chegar no outro dia no estágio zerado, claro. coisa que se eu faço hoje em dia. Eu chego só no outro dia no trabalho, não tem nem condições, mas acho que um pouco de equilíbrio, né? Sabendo dosar, mas focando bastante nos estudos. Legal. E aí, e como é que foi, bom, aí quando terminou a faculdade, como é que foi o início da vida profissional? O início da minha vida... Bom, voltando um pouquinho. No final da faculdade, acho que um ponto já fazendo uma referência aos estudantes de hoje, né? Como eu não tinha ninguém da minha família, eu não tinha uma orientação. Então, eu não tive ninguém que me disse, vai fazer um estágio logo no primeiro dia. Eu não tive ninguém que me orientou nesse sentido. E eu comecei a estagiei numa grande empresa, fiquei lá todo o período que era possível, pelas regras de estágio. E quando eu saí, eu também dava aula de inglês. E foi um momento que eu precisava do dinheiro, fiquei fazendo muito mais aulas de inglês, dando aulas de inglês que eu ganhava muito mais do que como estagiária. E não tive essa preocupação de sair de um estágio e engatar em outro. Então, o meu início ele foi um pouco, digo complicado, mas ele foi um pouco tardio por causa disso, porque eu preciso, enfim, por uma questão financeira, fazia mais sentido dar aula de inglês do que aceitar um outro emprego. Até que eu tive uma conversa com meu pai, e naquele momento ele disse, não, foca na carreira jurídica, a gente dá um jeito, eu te apoio. E eu comecei o meu primeiro trabalho, eu quase pagava para ir trabalhar, porque o preço do transporte, da alimentação era o que eu ganhava naquele momento. Mas eu acabei me destacando e fiquei nesse escritório bastante tempo. Tive uma série de promoções, foi bem legal. E o que agora, né, já passado um tempo disso, o que desse período da faculdade ou do início da vida profissional segue contigo até hoje? Ou seja, quais são eventuais aprendizados ou questões que lá atrás teve a oportunidade de se envolver e que até hoje você percebe que segue acompanhando você? Quando eu tive essa oportunidade desse primeiro trabalho, que foi até para uma indicação, eu não caí necessariamente na área de consultivo, que é a minha área atual. Eu caí numa área de contencioso. Na verdade, era um cível geral, que fazia de tudo, mas tinha mais ações do que qualquer outra coisa. E surgiu a oportunidade, depois de um tempo, de eu assumir uma carteira com 5.000 processos. Então, não era exatamente o que eu gostava mais de fazer, mas foi um aprendizado incrível em termos de organização, em termos de entender, por exemplo, que processo é detalhe, é técnica. Então, acho que isso foi muito importante para mim, essa disponibilidade de abraçar as oportunidades e de enfrentar os desafios. Eu acho que isso é uma coisa que eu trago até hoje. E o que é ser advogado para você hoje? O que você acha que é o principal papel da Sabrina advogada? Eu ainda tenho um pouco do idealismo de quem entrou na faculdade. Eu acho que é de ajudar, de tornar a sociedade melhor e de fazer o meu papel para proteger os meus clientes, para ser parceira dos meus clientes, para dar o melhor de mim, para que aquela pessoa tenha o melhor dentro daquela situação, de uma determinada situação. Eu entendo que a Sabrina advogada hoje é alguém que se preocupa com os seus clientes, que busca dar soluções criativas, que busca entender o problema, né? Porque não adianta eu ter a melhor tese se aquela tese não é a tese que serve para o meu cliente. Eu tenho que entender o que ele quer. E está muito atenta a isso, está muito atenta às mudanças de mercado e realmente está presente, né? Dar o melhor que eu posso naquele momento. E Sabrina, aqui no escritório, uma das principais características suas, você atende muitos clientes de múltiplas nacionalidades, né? Nos fala um pouquinho sobre o impacto que teve essa tua experiência lá mais jovem, né, nos Estados Unidos, e no atendimento dos clientes hoje em dia, na compreensão dessas múltiplas nacionalidades e múltiplas culturas. Fala um pouquinho sobre isso. Certamente teve um impacto gigantesco, né? Porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu morei na Flórida. E a Flórida, assim, um pouco menos do que Nova York, mas também é um local de muitas culturas. Então,
o convívio com diferentes nacionalidades, o convívio com diferentes expatriados, fez eu abrir a minha percepção de que haviam várias realidades, né? Vários costumes. Então, isso sempre me tornou muito curiosa para conhecer o outro, para entender a cultura do outro, né? Claro que isso traz uma facilidade de idiomas, porque eu tenho o inglês e o espanhol praticamente nato, né? Nativo. Isso, obviamente, ajuda, mas acho que o que mais ajuda é essa ciência, esse entendimento de que as culturas são diferentes, as pessoas têm hábitos diferentes e nós temos que saber entender esses hábitos, essas culturas, nos colocarmos no lugar dessas pessoas e então buscar uma alternativa que seja adequada a elas, né? Pegando o gancho com esse seu comentário, se você tivesse que comentar com alguém que está, por exemplo, um advogado que vai entrar agora para trabalhar numa empresa de origem latino-americana, né? Qual que seria a característica qual que seria a dica, digamos assim, que você daria para essa pessoa e também para uma empresa americana, tentando aqui fazer um pouco um paralelo dessas realidades. O que você acha que é o maior estranhamento que um brasileiro pode ter quando entra nessas instituições de origem, com essa origem? Tanto as americanas quanto os ingleses, as empresas que têm uma origem anglo-saxônica as pessoas em geral são muito objetivas. Então, o brasileiro às vezes tem uma mania de explicar demais, enfim, querer dar um parecer muito longo. Então, não é esse o objetivo. O objetivo é ser conciso, dar uma resposta clara, simples e que auxilie o cliente. Os latino-americanos, em primeiro lugar, que latino-americano tem N culturas, então entenda com quem você está falando. Exato. Procure se informar qual é efetivamente a nacionalidade, qual é a origem daquela empresa, para então entender como melhor tratá-lo, né? Porque, assim, Latinoamérica não é serve para todos. Exato. Não é porque não falam nem o mesmo espanhol, não falam nem o né? mesmo espanhol, exatamente. Exato, mas é que isso é uma característica brasileira, né? Como nós temos um idioma diferente, acaba que tendemos a querer tratar como se fosse uma universalidade. Mas brasileiros são considerados latino-americanos, e, no entanto, nós não nos colocamos, né, no mesmo... Nós não temos esse entendimento, porque nós falamos português, nós somos diferentes. Assim como um argentino vai entender que ele é diferente de um chileno, que vai entender que é diferente de um uruguaio. Então, é necessário ter essa sensibilidade para a cultura, né? Essa sensibilidade para entender que não é a mesma coisa. Sabrina, fora da área jurídica, assim, quais são os outros interesses que você tem que você acha que acabam por ajudar ou complementar a própria formação como advogada? 2, que não tem absolutamente nada a ver com direito, mas eu acho que ajudam. Um deles é sempre viajar. E ao viajar, não só turistar, mas aproveitar aquele momento para entender um pouco mais daquele povo, daquela cultura, realmente ter essa experiência. Eu acho isso muito legal. Além dos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra. Quando eu morava na Inglaterra, era super fácil transitar pela Europa, então foi uma oportunidade que eu aproveitei ao máximo. Eu acho que isso é muito importante, então essa curiosidade pela cultura dos outros povos. O segundo tem um pouco a ver com a minha questão de organização e perfeccionismo, né? Desde pequena eu costuro, eu bordo, e é uma atividade que requer muita atenção, minúcia, né? Detalhe. Então, eu acho que isso ajuda também, essa questão do detalhe, enfim, eu acho que isso faz a diferença no trabalho jurídico, de ter aquele olho clínico, aquele olho detalhista. Sabrina, estamos nos encaminhando aqui para o final. O que você diria para uma estudante universitária ou para um estudante universitário que está lá ou no início do curso ou está saindo do curso de Direito, né? Com toda aquela ânsia de quem está formando, né? O que você diria para ele sobre a carreira jurídica? Qual a dica que você diria para a Sabrina lá universitária? Eu daria a dica que não me deram, né? Que foi a de começar a estagiar cedo, de buscar diferentes oportunidades dentro do direito para ver qual seria a que eu mais gostasse. No fim, eu dei muita sorte porque eu caí numa área que eu amava, mas foi por sorte, né? Então, eu diria essa dica de começar cedo. Eu também daria uma dica de
buscar além dos materiais, além dos conteúdos que são dados na universidade, porque a gente sai da faculdade e se dá conta de que não aprendeu 1/10 do que precisava ter aprendido, ou de não tem os conhecimentos práticos que são necessários. Então, eu diria isso, acho que um bom estudante é aquele que procura ir além daquilo que é mastigado, daquilo que é dado. Isso também fica um aprendizado da minha época de faculdade nos Estados Unidos, onde isso era muito incentivado, essa pesquisa, interesse. Então, acho que seriam esses 2 pontos. Obrigado, Sabrina. Agradeço. Obrigada, Rafael.